Rodolfo, aqui a Ucra só festa aqui, Gamar. Essas são imagens que eu recebi desse rapaz, o Morcego, meu amigo lá da aldeia Ucre, da festa que está acontecendo nesse exato momento naquela aldeia. Festa dos homens, Gamar. Festa do quê? Do Bemp? Não, Rodolfo, é festa dos homens. É o Memubio, né? Ah, Memubio, essa é boa. Tá bom. Eu tô cuidando da minha autorização para poder subir na aldeia Ucre. Ainda não saiu, ainda tô com a mamá. Agora, guerreiro só para fazer é uma máscara de palha, né? Olha aí, Rodolfo, meu tio mais velho tá fazendo o máscara, né? Máscara de palha. Essa eles chamam de máscara, né? Mas é uma fantasia de corpo inteiro, né? É a fantasia, é a máscara do tamanduá bandeira. Muito tradicional do povo Kayapó, né? Agora, nesses últimos dias aí, olha, eles fazendo a dança, né? Eles estão se encaminhando para o centro da aldeia com a máscara do tamanduá. O antropólogo pira com isso aí, né? A coisa mais linda. Rodolfo, olha meu braço aí. Tô guerreiro todo, Gamar. Rodolfo, meu tio mais velho passa dentro do... É o peixe, né? Passa no meu braço. Tô guerreiro todo, Gamar. Guerreiro touch significa guerreiro forte, né? Então vocês viram ali as fotos do braço do morcego arranhado, sangrando. E aí vocês estão vendo o cacique Crutch passando o dente do peixe no Bepcajoiti, né? Então, ó, ele raspa até tirar sangue, né? E aí você fica um guerreiro forte, valente, né? Porque tem que ser um pouco valente, né? Para poder deixar rasparem o teu braço até sair sangue, né? Então esse é o tipo de coisa que se faz para que o Kayapó vá se tornando bravo, né? Não fica chorando por causa de qualquer arranhãozinho, qualquer dorzinha, né? Então aí uma tradição muito bonita do povo Kayapó. Catimete, morcego. Catimete, bom dia. Muita foto, muito obrigado. Muito lindo, viu? Gostei muito. É o dente da piranha, né? Passou o dente da piranha no seu braço. Muito gostei. Obrigado pelas fotos. Não faz muito tempo eu falei aqui no canal de como a aldeia Ucre do povo Kayapó é o centro da minha vida profissional. E como tudo que eu faço aqui se direciona principalmente para lá. Então eu passo o ano falando de vários assuntos, da questão energética, do aquecimento global, dos vídeos, analisando os vídeos dos influenciadores, né? A Rita Von Hunt, Gabriela Prioli, etc. Mas eu gostaria de falar o tempo todo da aldeia Ucre, que é o que mais me interessa. E vocês acabaram de ver imagens da festa que está acontecendo nesse exato momento lá, e onde eu pretendo ir em breve, né? Eu estou em Altamira, né? Na frente do rio Xingu. Eles também estão na bacia do rio Xingu. Vocês veem que a estação seca já está se aproximando e a gente não tem mais aquele céu imaculado, sem fumaça, que tínhamos algumas semanas atrás. O céu já está começando a ficar esfumaçado, está começando o processo de queimada da Amazônia. Mas eu mostrei essas imagens hoje da aldeia Ucre, da festa que está acontecendo nesse exato momento lá dentro, para conquistar o meu local de fala, o meu local privilegiado para analisar a entrevista que o cacique Raoni deu à BBC. Vamos dar uma olhada. Eu fiz o favor de ler a entrevista para vocês em voz alta, de forma que vocês podem assisti-la em vídeo. Cacique Raoni. Brancos viram o que aconteceu nas enchentes do Rio Grande do Sul e agora têm que se juntar a nós. Todo mundo sabe que o Raoni é um chefe
é o nosso maior líder indígena do Brasil, né? Respeitadíssimo. Aqui ele está recebendo homenagens em Londres, onde ele foi indicado pro Nobel da Paz, né? Uma campanha para que Raoni fosse o Nobel da Paz, aí visitando vários prédios importantes, o Museu de História Natural de Londres. Enfim, é um chefe maravilhoso, da maior importância. Só que no Brasil que ele não recebe a importância que tem, né? Ele tem que ser entrevistado pela BBC, e não pelo... Enfim, devia estar sendo entrevistado o tempo inteiro pela Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, etc. BBC. No dia em que fazemos essa entrevista, 5 de junho, comemora-se o Dia do Meio Ambiente. Como o governo atual vem cuidando do meio ambiente, na sua opinião? Hoje eu não escuto mais o governo incentivando as pessoas a destruir a floresta. Antes a gente via isso. Havia pessoas do governo incentivando as pessoas a destruir a floresta. Bolsonaro volta a criticar o cacique Raoni, indicado ao Prêmio Nobel da Paz e uma das principais lideranças indígenas no país. Na sua fala, Bolsonaro diz que respeita Raoni como cidadão, mas que ele não fala pelos índios. No início da semana, Bolsonaro já havia criticado Raoni durante a abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova York. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros. Filho da puta, como eu odeio esse cara. Eu acho que eu nunca vou odiar uma pessoa tanto quanto esse Bolsonaro. Que cara nojento. Não, o Raoni não é peça de manobra de governo estrangeiro, coisa nenhuma. Se muito, Raoni usa governos estrangeiros para garantir as suas terras. Porque quem garante que um presidente como o Bolsonaro não vai querer acabar completamente com as terras indígenas? Ele só não fez porque não conseguiu, né? Apesar de que botou muito garimpeiro lá dentro. E um grande líder como Raoni precisa de aliados internacionais, inclusive para negociar a defesa das suas terras contra esses invasores que querem destruir tudo, acabar com a floresta, contaminar os rios com garimpo. É uma bandidagem sem tamanho, né? Um nojo. E esse Tarcísio vai pelo mesmo caminho, morro de medo que esse cara ganhe. Na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Na quarta-feira, Raoni pediu a saída de Bolsonaro, alegando que a situação poderia ficar muito pior. A colocar gado onde antes havia mata, a fazer empreendimentos, fábricas, a furar a terra. Sobre isso eu penso. A essa altura eu preciso fazer um esclarecimento. O Raoni não fala português. Quer dizer, ele até sabe um pouco, mas faz algum tempo que ele desistiu. Ele não quer mais falar o pouco que ele sabe, ele só fala na língua dele, ele só fala em Kayapó. Então como é que funciona essa entrevista, né? Ninguém me contou, mas eu imagino, né, o que acontece. Uma pergunta é feita para esse jovem, tá vendo esse jovem aí do lado do Raoni? É o seu neto, né? Sempre ele o acompanha, ele ou então outro, mas geralmente é ele mesmo, um jovem muito inteligente, muito articulado. Ele tem inclusive uma página no Facebook em que ele fala da cultura indígena e etc. Então a pergunta é feita a ele, ele fala em Kayapó para o Raoni, né, que responde em Kayapó e ele traduz novamente pro português. Então nessa tradução existe uma mudança muito grande nas palavras, até em alguma parte do sentido, né? Então vocês têm que pegar, para entender uma entrevista feita com o Raoni, você não precisa imaginar que ele falou cada uma daquelas palavras. É o sentido geral que realmente importa. As pessoas parecem querer se destruir. Elas não pensam nos filhos delas. Isso é muito evidente, né? Olha só, deixa eu falar. A gente tá vivendo o drama do colapso climático nesse exato momento, né? O Rio Grande do Sul sendo destruído pelas chuvas. E olha só, hoje, pela primeira vez no ano, a gente tem um pôr do sol absolutamente vermelho aqui em Altamira. Tá vendo? Vocês estão vendo aquele brilho ali do Rio Xingu, olha. O Rio Xingu aqui, que eu vejo aqui a partir da minha casa, né? Minha casa aqui embaixo, né? Então vocês veem o Rio Xingu
e lá do outro lado as luzes da cidade de Altamira e o céu absolutamente vermelho, né? Por que está vermelho? Porque já tem alguns dias que não chove, uma semana que não chove, então começou a estação das queimadas. Começou. Já estão tacando fogo na floresta amazônica, né? Estamos ainda aí, não é nem metade de junho ainda, quase metade de junho, 14 de junho enquanto eu falo, vocês estão vendo o vídeo dia 15 de junho, e está começando a queimar a Amazônia aqui na bacia do Rio Xingu, né? Então quem taca fogo numa floresta é porque não está preocupado, ele pode até estar preocupado com os filhos dele, literalmente. O filho dele vai ficar rico, do fazendeiro, e vai se mudar para qualquer lugar onde seja possível viver. Quando ele fala vocês não estão preocupados com os filhos, ele está falando com as futuras gerações que vão viver, né, nessa bacia do Xingu destruída pelos incêndios florestais. Hoje eu ouço esse tipo de conversa no Congresso Nacional. Por isso que eles mantêm projetos de lei que ameaçam nossos territórios. Essas pessoas estão querendo destruir tudo. Pois é, projetos de lei como esses que mudam o tamanho da reserva legal, mas o que afeta mais o Raoni é essa loucura do marco temporal, que foi considerado inconstitucional pelo STF, e Lula está se comportando como se ele fosse constitucional. Lula não demarcou 4 terras indígenas em função dessa questão do marco temporal. E uma das terras indígenas que está sendo prejudicada por esse processo, pela ideia do marco temporal, é a terra indígena Capoto Ninori, aqui no Rio Xingu, justamente onde nasceu o Raoni. Então o lugar onde nasceu o Raoni, o lugar onde está enterrado seu pai, é uma terra indígena toda invadida de grileiro, né, de fazendeiro bandido, que só quer destruir, que quer pegar terra fácil, barata para destruir, e a gente não consegue homologar, inclusive por causa da questão do marco temporal. Sabe quem é que está atacando a homologação da terra indígena Capoto Ninori? Aquela deputada Coronel Fernanda. Sabe uma que está com o braço assim, fazendo Heil Hitler no Congresso? Foi escândalo há pouco tempo. Eu queria ver as pessoas tão indignadas com essa loucura do marco temporal quanto elas ficaram aí com o PL do apoio ao estuprador. São duas coisas absolutamente graves, mas a gente vê as pessoas realmente indignadas quando a coisa atinge o corpo da mulher branca, né? O corpo das mulheres não indígenas. Mas uma lei que ataca o corpo de todos os indígenas não recebe o mesmo nível de indignação. Não me entendam mal, eu acho abominável o que essa bancada evangélica está fazendo com as nossas leis. E essa lei do PL que condena a mulher que fez um aborto a uma pena de assassinato é uma coisa horrível, temerosa. O problema é que isso é só uma das coisas, uma das várias coisas. Não existe a bancada do estupro, né? É uma bancada só. É a bancada do desmatamento, do agrotóxico, do ataque aos povos indígenas, é tudo uma coisa só. Então a luta tem que ser contra tudo o tempo todo. BBC. No ano passado, o senhor disse que ia pedir ao presidente Lula que não repetisse os erros do passado. O presidente Lula vem repetindo os erros do passado, na sua opinião? Eu estou atento ao que ele me prometeu, desde quando ele estava na campanha até hoje. Não vejo ele falando contrário aos povos indígenas. Pelo que eu vi, ele vem se manifestando a favor do nosso povo. Pois é, assim, se a gente tem nojo de Bolsonaro, imagina o que pensava Raoni, que era citado, que era atacado cotidianamente por Bolsonaro em fóruns internacionais. Vocês viram ele falando ali, que vergonha, atacando o nosso líder indígena. Lula não faz isso, muito pelo contrário. Lula fala bem dos povos indígenas, destaca a sua importância. O problema de Lula não é o que ele fala, o problema de Lula é o que ele faz, né? Por exemplo, quando ele fez o veto do marco temporal, ele não fez o veto completo, né? Ele permitiu o desenvolvimento de atividades de mineração, de abertura de campo de soja dentro das aldeias. Isso é totalmente destrutivo, né? Ele poderia ter vetado isso, né? Mas não vetou, fez o veto parcial, né?
Aí alguém podia falar, não, ele fez parcial porque iam derrubar. Sim, iam derrubar de qualquer jeito. Mas quando Lula não faz o veto completo, ele muda a linha. As pessoas ouvem muito o que Lula faz, o que Lula fala, né? Então, ele traçou uma linha num local, né, que permite a devastação das terras indígenas. Ele deveria ter traçado a linha em outro local. Ia ser derrubado do mesmo jeito. Mas ele punha uma marca e falava, não, as terras indígenas não. Elas são fundamentais para a preservação da floresta amazônica, que é fundamental para a preservação, para o equilíbrio climático do país, para adiar o colapso da civilização no Brasil. A gente tem um futuro melhor, quer dizer, 2030, 2040, vai ser melhor ou menos pior com terras indígenas preservadas na Amazônia do que sem elas. Então, Lula jamais deveria ter feito esse veto parcial. Mas, do ponto de vista do Raoni, é uma melhora imensa. Aliás, o nosso também, porque vocês viram, Bolsonaro é um nojo, a gente vai até se esquecendo. Mas vendo ele ali falando na ONU contra Raoni é de vomitar. Então o Lula pelo menos tem um discurso bom, mas a ação dele é muito precária, muito precária. Ele não incentivou as pessoas a invadir a floresta, mas ele também não tirou os garimpeiros, né? Os garimpeiros estão atuando ali dentro da terra indígena Kayapó, dentro da terra Yanomami, né? E o exército não entra para retirar esses garimpeiros e vida que segue, né? BBC. No ano passado, houve uma redução de 50% no desmatamento da Amazônia, mas um crescimento de 43% no Cerrado, que é um bioma próximo à sua comunidade. Próximo nada. A comunidade do Raoni fica literalmente no Cerrado. Vocês estão vendo esse imenso bloco de verde, né? É da última grande área preservada na Amazônia Oriental, né? Então a gente, eu vou me aproximar aqui, vou mostrar para vocês novamente a posição da aldeia Ucre. A aldeia Ucre sim fica próxima do Cerrado. A aldeia onde está acontecendo aquela festa que eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? Então vocês estão vendo aí a mata e agora dá para ver a aldeia Ucre aí na beira do riozinho, né? A pista de pouso, a praça central da aldeia, né? Onde acontecem as festas, né? Aquelas imagens que vocês viram nessa praça central da aldeia Ucre. Vocês veem que eu uso qualquer motivo para voltar a falar da aldeia Ucre, né? O assunto nem é a aldeia Ucre, é a aldeia do Raoni, né? Então, vamos voltar para a aldeia do Raoni, que é o tópico do momento. Então, vamos nos afastar novamente. A imensa floresta, aí o Cerrado, essa mancha cor de laranja do Cerrado e aí o desmatamento. Vamos para o sul, onde fica a aldeia Piaraçu, onde mora atualmente o cacique Raoni, né? Então aí, quase perto do Parque do Xingu, onde passa essa estrada, fica a aldeia Piaraçu, né? E ela fica de fato no Cerrado, né? Cerrado mesmo, cerrado, que nem aquele cerrado que a gente sabe quando você vê aquelas fotos antigas de Brasília, da construção de Brasília, é aquele aspecto, né? Cerrado mesmo, para valer, né? E agora eu vou mostrar aqui, olha, onde essa estrada cruza o rio Xingu por dentro da terra indígena. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco da terra indígena Capoto Ninori, que citamos ali anteriormente, que Raoni vem lutando para demarcar, e a questão do marco temporal vem atrapalhando, né? Vocês veem aí os desmatamentos nesse ponto, olha só. Tá vendo como os desmatamentos encostam no rio Xingu? É nesse lugar que a gente precisa homologar a terra indígena Capoto Ninori, para que os desmatamentos não avancem sobre o rio Xingu, para que não tenha contaminação de mercúrio de garimpo no rio Xingu. No Parque Nacional do Xingu. O que os povos do Cerrado têm lhe dito? Quão preocupado o senhor está com o desmatamento do Cerrado? As pessoas ainda não chegaram em mim para me contar sobre isso, mas eu acho que alguém vai chegar e falar o que está acontecendo com o Cerrado. Quando algo nos ameaça, eu sempre falo. Um exemplo é a Ferrogrão. Pois é, a Ferrogrão é uma coisa seríssima, seríssima. É uma estrada de trem que pretendem fazer, cortando a Amazônia de norte a sul, ao longo ali da Cuiabá-Santarém, da BR-163, né? Ela vai causar uma destruição gigantesca, porque vai impulsionar mineração,
alastramento de fazenda de soja por toda essa região ali, entre a bacia do Xingu e do Tapajós. E quem é que fala da Ferrogrão? Ninguém fala da Ferrogrão. Nossa, você não tem 5% da indignação que teve com o PL do estupro com a coisa da Ferrogrão. 5% não tem nada. Não tem nada. O Brasil nem sabe o que é a Ferrogrão. E Raoni está sozinho nessa luta contra a Ferrogrão. A Ferrogrão vai ser uma desgraça. A gente achava Belo Monte ruim. A Ferrogrão é como se fosse 100 Belo Montes enfileiradas. Pega Belo Monte, bota 100, uma na frente da outra, né? Porque são 1.000 quilômetros. São 1.000 quilômetros de linha de trem. E ninguém fala sobre isso. Mas se as pessoas não cuidarem do Cerrado, vai vir muita coisa ruim para nós. O Cerrado segura o aquecimento global. É uma espécie de protetor para nós. Ele nos protege do sol. Se destruírem o Cerrado, vai aquecer ainda mais a Terra. BBC. O senhor mencionou a Ferrogrão e o governo Lula incluiu essa rodovia no PAC. Na verdade é uma ferrovia. O senhor já disse contra o projeto. Que recado daria ao governo sobre esse projeto? Na verdade, eu falei com ele, Lula, e falei que não era bom ele apoiar esse projeto porque ele ameaça os povos indígenas. Pedi para ele não apoiar e não assinar nenhum projeto contra os povos indígenas. Ele concordou e disse que não vai assinar. Pois é. Lula falou para Raoni que não vai avançar com a Ferrogrão. Lula não tem vergonha, Lula mente descaradamente. Ainda mais se Lula percebeu que não tinha ninguém da imprensa do lado gravando ele falando isso. Ele mente mesmo. Bolsonaro é um nojo. É a pessoa mais nojenta imaginável. Mas Lula mente. Ele mentiu aqui com Belo Monte. Dom Ervin, né, o bispo Dom Ervin aqui do Xingu, foi falar com Lula sobre Belo Monte. Aí o que Lula faz? Em vez de ficar discutindo, né, defendendo Belo Monte ali para Dom Ervin, o que ele fala? Lula falou para Dom Ervin: o senhor pode ficar tranquilo que Belo Monte não será enfiado garganta abaixo. Belo Monte não será enfiado garganta abaixo. Foi só Dom Ervin sair que ele seguiu com o projeto. Então ele tem essa estratégia. Em vez de ficar discutindo, ele solta uma mentira ali, depois pronto. Depois quem é que vai dizer que ele falou, que não falou? É um mentiroso, né? Então Bolsonaro é um escroto sem tamanho. E Lula é um malandro, né? É um malandro que vai para onde sopra o vento e a maior parte do tempo o vento está soprando do lado dele, a favor da Ferrogrão, porque é o tipo de gente da qual ele se cerca, né? E você sabe que a Ferrogrão é um projeto do Tarcísio, né? Tarcísio é o padrinho da Ferrogrão, que começou a ser gestado no governo Dilma. Então Dilma criou Tarcísio e agora daqui a pouco a gente vai estar disputando na eleição presidencial entre Lula e Tarcísio, e os dois são a favor da Ferrogrão. Então quer saber? Nós estamos fodidos. Essa que é a real. BBC. O presidente Lula prometeu o que exatamente em relação ao projeto? Ele falou que não ia aprovar esse projeto. O Emmanuel Macron, presidente da França, estava junto e pediu isso também, porque é um projeto que não garante o bem viver dos povos indígenas. BBC. Como o senhor se sentiu quando viu as enchentes no Rio Grande do Sul? No passado, eu tive uma visão de que o mundo iria mudar. Isso está acontecendo. E hoje, nós vemos os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul sofrendo essas consequências. Eu venho tentando conscientizar a todos na Terra para terem uma visão ampla sobre o mundo em que a gente vive, para que não haja consequências pela destruição do meio ambiente. Mas o resultado está aí. BBC. O senhor acha que pode mudar a conduta das pessoas no Brasil após o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Hoje as pessoas começaram a entender. Desde quando eu comecei a falar sobre as consequências da destruição do meio ambiente, as pessoas começaram a olhar para o que eu vinha falando
E essas pessoas estão se organizando para que não haja as mudanças climáticas. Tem pessoas, claro, que vão continuar fazendo as mesmas coisas, mas acho que a maioria hoje já entendeu que as enchentes aconteceram por conta de tudo o que fizemos na Terra. Agora as pessoas começaram a olhar. BBC. Como o senhor avalia o argumento de que algumas pessoas só passaram a prestar atenção às mudanças climáticas no Brasil quando seus efeitos passaram a afetar o chamado homem branco? Parece que vocês entenderam o que está acontecendo agora. Pois é. Então o Raoni fez um discurso dizendo que, se dizendo crente no acordar do povo brasileiro para a questão climática, né? Eu não sei se ele realmente acredita nisso ou se é um discurso estratégico, né? Eu acho que Raoni sabe que Lula estava passando a perna nele quando disse que não ia fazer a Ferrogrão, mas ele tem que dizer que acredita no Lula, porque ele vai fazer o quê? Vai dizer que Lula é mentiroso? É a mesma coisa para o povo brasileiro agora, né? Ele fala: o povo brasileiro está acordando para as mudanças climáticas. Aliás, esse é o título da matéria, né? Vocês precisam se juntar a nós, se juntar aos povos indígenas na luta pela biodiversidade, né? Na luta pela preservação da floresta, do clima, etc. Ele não vai falar: vocês nunca vão aprender, porque ele é um político também, né? Aliás, ele é o nosso grande líder, né? O grande líder brasileiro não é Lula, na verdade. O nosso grande líder é Raoni. Na minha opinião, é o momento de vocês, brancos, se juntarem a nós, porque nós, indígenas, crescemos vendo a natureza e queremos compartilhar isso com vocês. Como está acontecendo tudo isso no Rio Grande do Sul, venham se juntar a nós para que possamos ter mais força ainda para poder manter o que temos de bom nessa terra. Muita gente está vendo as consequências e muita gente já chegou e falou que os brancos não querem mais construir coisas como a usina hidrelétrica de Belo Monte, que não querem mais destruir a floresta. Os brancos viram o que aconteceu nas enchentes do Rio Grande do Sul e agora têm que se juntar a nós. Rodolfo, amanhã e depois da manhã nós vamos caçar e pescar. Da festa, Gamar. Passar 5 ou 6 dias no mato lá, Gamar. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.